passou por muitas lutas e eles foram muito provados. E diante da luta deles, eles clamaram ao Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, porque Deus visitou o povo no momento de luta. Deus visitou o povo no momento que eles estavam desesperados e não sabiam o que fazer. E eu acredito que Deus tem uma palavra para mim e para você. Não sei como é que foi o seu ano de 2023, mas para mim, particularmente, foi um ano de muita luta, muita batalha, e até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? É o que diz a palavra dessa noite. Então, para falar sobre essa pedra, Ebenezer, que para os judeus significa gratidão a Deus, que significa pedra de socorro para o povo, eu quero falar que o povo de Israel, o profeta Samuel, colocou uma pedra diante do povo e falou assim: nós temos que celebrar um novo começo a partir de hoje. E é isso que eu desejo para mim, para você, para a igreja, um novo recomeço. Um ano de muita luta, um ano de muitas batalhas, mas também é um ano de recomeçar algo novo na presença do Senhor. Amém? E para isso, eu quero ler o texto de primeiro livro de Samuel, capítulo 7, verso 12. Primeiro livro de Samuel, 7, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: aí Samuel pegou uma pedra, pôs entre Mispá e Sem e disse: até que o Senhor Deus nos ajudou. Por isso deu a ela o nome de Ebenezer. Leia comigo: até aqui o Senhor Deus nos ajudou. Ebenezer. Eu não sei se o André sabia ou não, mas ele iniciou o culto falando: até aqui o Senhor nos ajudou. Eu não tinha falado para ele, não conversei com ele a respeito da mensagem dessa noite, mas ele falou isso, e eu tenho plena certeza que isso é verdade na minha vida e na tua vida. Talvez você também esse ano passou por muitas lutas, e se você olhar, dar uma olhadinha por cima dos ombros, você vai falar: até que Deus me ajudou. Com certeza, porque se não fosse Deus, nós não teríamos chegado até aqui. E esse texto está dentro de um contexto que Samuel tinha uma missão muito difícil. Samuel foi o último dos profetas lá em Israel. E ele tinha uma missão muito difícil. Ele encontrou o povo numa tremenda idolatria. O povo estava desviado de Deus, o povo estava adorando outros deuses. O povo estava desanimado e o povo estava com medo. Por que o povo estava com medo e desanimado? Porque eles vinham de 2 derrotas seguidas. O povo de Israel, eles tinham ido para a batalha contra o inimigo 2 vezes, e por 2 vezes eles foram derrotados. Então, quando Samuel assumiu a liderança do povo no lugar do profeta Eli, ele encontrou o povo nessa situação. Tipo assim, o time está sendo quase rebaixado para a 3ª divisão. Você assume o time perdendo, e aí você tem que fazer o time ganhar para sair, para não ser rebaixado. Era mais ou menos essa situação. O povo estava num declínio moral e espiritual. E Samuel, ele ainda era criança quando ele viu o povo sofrer a primeira derrota. Isso está escrito lá em 1 Samuel 4:1, então eu quero voltar um pouco no mesmo livro de Samuel. Nós lemos 1 Samuel 7, agora eu quero ler 1 Samuel 4. Voltam umas páginas para trás aí. 1 Samuel capítulo 4, verso 1. Diz assim: naqueles dias o povo de Israel foi lutar contra os filisteus. Os israelitas acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeca. Leia comigo: naqueles dias. Qual é o dia? O dia em que Eli ainda era o sacerdote e Samuel era apenas uma criança que estava lá como discípulo, como aprendiz de Samuel para ser o próximo profeta. Então, nesse tempo que Eli ainda era o profeta e Samuel uma criança, Israel saiu para lutar contra os filisteus. É interessante aqui, irmãos, que não foi os filisteus que vieram lutar contra Israel.
Israel, a Bíblia não fala o motivo, mas Israel saiu para lutar contra o inimigo. E a Bíblia diz assim, os israelitas acamparam em Ebenezer. Lembra, lá nós lemos no capítulo 7 que Samuel colocou o nome da pedra Ebenezer. Ebenezer, o que é Ebenezer? O lugar onde o povo de Deus tinha sofrido a derrota. Porque eles foram e acamparam lá para lutar contra os filisteus. Veja o verso de número 2, do capítulo 4. Os filisteus se aprontaram e entraram na luta. Eles venceram os israelitas, matando no campo de batalha mais ou menos 4.000 soldados. Leia comigo, 4.000 soldados. Então, Israel sai para lutar contra o inimigo, lembrando o contexto, eles estavam longe de Deus, eles não estavam servindo a Deus com fidelidade, e resolveram sair para a luta. E lá no campo de batalha, eles perderam 4.000 soldados. Eu vejo que isso fala comigo, com você. Quando a gente não está na presença de Deus e a gente enfrenta lutas, a gente com certeza sofre derrota. Porque Deus não abençoa, Deus não está presente. Há um muro, há uma separação entre nós e Deus que se chama pecado. E quando a gente está em pecado, tem uma barreira. E Deus não age a favor do povo. O povo de Israel era o povo crente. E hoje eu vejo muitos crentes tendo derrota contra o inimigo. Porque vai batalhar com o inimigo e perde. Não consegue vencer. E aí, aqui no capítulo 4, verso 2, fala que eles foram lá e perderam 4.000 soldados. Em vez deles ficar conformado ou buscar Deus, eles não fizeram isso. Veja o verso de número 3. Quando aqueles que tinham escapado voltaram ao acampamento, os líderes do povo de Israel disseram: por que é que o Senhor Deus deixou que os filisteus nos vencessem hoje? Vamos trazer de Siló para cá a arca da aliança, para que assim o Senhor esteja no meio de nós e nos salve dos nossos inimigos. Então, eles foram na batalha, morreu 4.000, mas sobrou gente. Aqueles que sobraram, que não morreu todos, voltaram para o acampamento. E eles chegaram lá questionando: por que que Deus não nos abençoou? Por que que Deus não nos deu vitória? Bom, já que Deus não deu vitória, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a arca da aliança, porque a arca da aliança era aquela caixa de 1 metro por 1 metro, revestida de ouro, e que os sacerdotes carregavam no ombro, quando eles estavam em movimento com o povo de Deus pelo deserto. Essa arca estava dentro do tabernáculo, lá com Eli. E os homens lá no campo de batalha. Lá no campo de batalha eles deram uma ordem: traz a arca que está lá no tabernáculo para nós aqui no acampamento. Porque nós vamos sair com a arca e levar a arca para a batalha. E a arca com a gente vai nos dar vitória. Era essa a ideia deles. Mas é interessante aqui que eles não oraram a Deus, eles não perguntaram para Deus o que Deus ia fazer ou o que eles deveriam de fazer. Por conta própria eles tomaram a decisão e escolheram. Irmãos, não é porque a gente é de Deus, a gente pode fazer as coisas do jeito que a gente quer. Muito pelo contrário. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que consultar Deus, perguntar para Deus. Deus, o Senhor está nesse namoro? Deus, o Senhor está nesse casamento? Deus, o Senhor está nesse negócio? Deus, o Senhor vai comigo se eu for para lá? Tem que perguntar. Mas as pessoas falam: não tem nada a ver. Eu estou com a Bíblia na mão, eu estou com o crucifixo no pescoço. Muitas pessoas pensam que pode derrubar o diabo usando um amuleto. Eu não sei, tem pessoas que é religiosa assim, que gosta de andar com o crucifixo pendurado no pescoço. Eu não tenho nada contra, pelo amor de Deus, só estou falando. Tem gente que gosta de pôr crucifixo no carro. Outros abrem a Bíblia dentro de casa e põem no Salmo 23, Salmo 91. E pensa que isso vai intimidar o inimigo, que isso vai resolver o problema. Israel, eles tinham esse pensamento: não, se nós levar o símbolo de Deus, porque a arca simbolizava a presença de Deus, nós vamos levar a arca e Deus vai estar com a gente. Nem sempre, irmão, Deus não vai estar. Se você não tiver em obediência a Deus, no temor do Senhor, Deus não vai estar presente. Conta-se a história de um bandido que foi na igreja
Ele falou, pastor, eu vim aqui pedir a proteção de Deus. Aí o pastor, você quer a proteção de Deus? Ele falou, eu vou fazer um assalto essa noite e queria que Deus me protegesse. Coisa errada, irmãos. Você acha que Deus vai entrar num negócio desse? Proteger uma pessoa poder assaltar, roubar o que é dos outros? Então não é uma oração assim, dessa forma. Não é o fato de você falar, não, eu estou com o crucifixo aqui, esse crucifixo vai me guardar. Eu creio nesse santinho. Eu creio que isso vai fazer a diferença. Não faz, irmãos. Israel, eles estavam afastados de Deus, eles não tinham conhecimento, relacionamento com Deus, e achavam que pelo fato de abrir a Bíblia diante do inimigo, de citar um salmo diante do inimigo, o inimigo ia fugir com medo. E é interessante, eu queria até que você lesse esse capítulo 4 lá na sua casa, porque fala que quando a arca chegou no acampamento, saiu lá de Siló e veio até o acampamento onde estava o exército acampado, o povo entrou em pânico. Pânico assim, e euforia, desculpa, não pânico. O povo, o judeu, entrou em euforia. E começaram a gritar, glória a Deus, aleluia, aleluia. E fizeram o maior reteté no acampamento. E o reteté deles foi tão alto no acampamento que o inimigo ouviu o barulho. Porque um estava acampado lá em Siló, ele fala aqui que o exército estava acampado de um lado, né? O exército de Israel estava em Ebenezer e o filisteu estava em Afeca. E lá de Afeca eles ouviram o grito lá no acampamento da cidade de Ebenezer, onde os judeus estavam. E eles ficaram até apavorados, falaram, nossa, o Deus de Israel desceu no acampamento deles. E eles ficaram com medo. Mas aí o capitão lá do exército filisteu falou, não, tenham coragem, nós vamos para a batalha assim mesmo. Nem que o Deus deles seja com ele, mas nós vamos para a batalha. E eles foram, irmãos. Foram para a batalha. E hoje, olha só o que aconteceu. Vamos para o verso 10. 1 Samuel 4:10. Assim os filisteus lutaram. Os israelitas foram vencidos e fugiram correndo para suas casas. Houve uma grande matança. 30.000 israelitas foram mortos. Leia comigo, 30.000. No verso anterior nós vemos 4.000. Na primeira batalha eles perderam 4.000. Não ficaram satisfeitos, não foram orar, não foram buscar a direção de Deus e entraram na batalha de novo. Insistiram, vamos permanecer, vamos brigar, vamos lutar. Não falaram com Deus. E acharam que só a presença da arca ia dar vitória para eles. A derrota foi maior ainda, irmãos. Agora foi 30.000 soldados. Uma diferença assombrosa. Então, a gente tem que olhar para esse texto e tirar lições para nossas vidas. Porque muitas vezes você está sofrendo derrota na tua vida e você não está consultando Deus, você está fazendo as coisas do seu jeito. Porque você fala assim, mas eu leio a Bíblia, mas no meu carro está lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Deus é por nós, quem será contra nós? Isso aí não amedronta o inimigo, não põe medo no inimigo, não faz diferença nenhuma para o inimigo. Mas passou um tempo, 20 anos, leia comigo 1 Samuel, vamos voltar para o texto básico lá, 1 Samuel 7, versículo 2. A arca permaneceu em Kiriat Jearim durante muito tempo. Passaram 20 anos e o povo de Israel começou a chorar, pedindo ajuda do Senhor novamente. Leia comigo, passaram 20 anos. Irmão do céu, os camaradas tinham sofrido derrota, estavam envergonhados. Ficaram 20 anos na derrota, 20 anos afrontados, 20 anos sofrendo, irmãos. Vai cair a ficha que eles tinham que buscar Deus, que tinham que se arrepender perante o Senhor, que tinham que se voltar para Deus. 20 anos, irmãos. E tem gente, irmãos, que é assim, começa a sofrer na vida, tentou uma vez, não deu certo, tentou a segunda vez, não deu certo. Em vez de olhar para si e falar, o que eu estou fazendo errado? Não, ele fala, cadê Deus? Onde está Deus? Que Deus é esse? Por que Deus não me livrou? Por que Deus não fez? Ainda clama contra o Senhor. Mas depois de 20 anos caiu a ficha e o povo começou a chorar. Oh Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós falhamos, nós nos afastamos do Senhor. E aí eles foram atrás de Samuel. Lembra, Samuel era uma criança quando eles tiveram a primeira derrota. Eli era o profeta, Eli morreu
Samuel cresceu e Samuel se tornou o sacerdote, o profeta no lugar de Eli. E eles foram clamar ao Senhor porque eles foram atrás de Samuel. E olha só o conselho de Samuel para o povo. 1 Samuel 7,5, mesmo capítulo. Então Samuel mandou que todos os israelitas se reunissem em Mispá e prometeu que ali oraria por eles ao Senhor. Olha a importância, irmãos, do profeta. Olha a importância de ter um líder espiritual na vida do povo. Porque se você olhar a história da Bíblia, o povo de Israel, toda vez que o povo ficava sem um líder, toda vez que o povo não tinha um líder espiritual, eles cometiam pecado e vinha maldição sobre eles. O povo ficou 20 anos, irmãos, sem ir atrás de Samuel, sem consultar Samuel. Depois de 20 anos sofrendo, eles vão atrás de Samuel e falam: Samuel, ora por nós, Samuel, faz alguma coisa, tem misericórdia. Aí Samuel fala: então reúne todo o povo aqui na cidade de Mispá, e eu vou orar por vocês. A Bíblia fala assim: há alguém doente no meio de vocês? Chame o presbítero da igreja e ele ore, e unja com óleo, e a unção do óleo curará o enfermo. Mas a Bíblia é bem específica. A Bíblia fala: o presbítero da igreja ore. Tem gente que acredita: eu vou levar óleo ungido para ungir minha sogra, minha cunhada, minha nora lá do outro lado. Essa não é a recomendação da Bíblia. A Bíblia fala: tem alguém doente no meio de vocês? Chame o presbítero. É bem claro, é específico. A Bíblia poderia falar: chame alguém da igreja, chame um irmão da igreja, mas tem que ter um líder. A hora que o povo reconheceu Samuel como líder, eles foram atrás de Samuel e falaram: Samuel, ora por nós precisamos que você ore por nós. Você é o responsável por nós. É de você que Deus vai ouvir a oração. Não que Deus não ouve a oração dos irmãos, Deus ouve. Mas se tem um líder, esse líder é o responsável por orar. E aí Samuel falou: eu vou orar por vocês. Reúne todo o povo aí. E o povo foi lá. Olha o verso 7, na mesma sequência. Quando os filisteus souberam que os israelitas haviam se reunido em Mispá, os 5 governantes filisteus saíram com seus homens para atacá-los. Os israelitas souberam disso e ficaram com medo. Pessoal, irmãos, eles foram lá para pedir ajuda para Samuel. Os filisteus ficaram sabendo que eles estavam reunidos e falaram: vamos lá, vamos destruir eles agora. Vamos matar eles, tudo eles lá. Catar todo mundo junto e matar tudo. Daí Israel ficou sabendo que os filisteus sabiam que eles estavam lá. Eles entraram em pânico e falaram: nossa, estamos perdidos. Já perdemos 2 batalhas. A primeira perdemos 4.000 homens, a segunda 30.000 homens. Nessa aqui, eles vão liquidar a gente. Depois de 20 anos, irmãos. Samuel orou. E olha só o que acontece, verso de número 10. Então Samuel oferecia holocaustos. Os filisteus chegaram para atacar Israel. Naquele dia, porém, o Senhor falou do céu com uma voz poderosa de trovão, provocando pânico entre os filisteus, e eles foram derrotados diante do israelita. A Bíblia diz assim: agindo o Senhor, quem pode impedir? Repita comigo: agindo o Senhor, quem pode impedir? Sabe, irmão, tem batalha na minha vida e na tua vida que a gente não consegue vencer. Na nossa força, não. Porque o inimigo muitas vezes é maior que nós. O inimigo muitas vezes tem mais força que nós. Muitas vezes o inimigo é mais numeroso do que nós. E o inimigo, irmãos, ele é tão cruel que ele nunca vem sozinho, ele vem com um monte. A Bíblia fala assim que o diabo, o nosso adversário, está ao nosso derredor bramando como leão. E se você já viu algum leão fazendo caça, o leão nunca caça sozinho. O leão parece que, por ele ser forte, mesmo ele sendo forte, ele é covarde. Ele não ataca um animal sozinho, ele ataca em bando. E o diabo também é assim, irmãos. Quando ele ataca em bando. E aqui, a Bíblia diz assim que quando Samuel estava sacrificando, fazendo uma oferta de sacrifício ao Senhor, se você ler lá na sua casa, Samuel pegou um cabrito novinho, que ainda se amamentava, um cabritinho que ainda mamava,
e matou esse cabritinho e deu para o Senhor. Queimou no altar para o Senhor como oferta de sacrifício. Enquanto ele estava fazendo isso, os filisteus vieram atacar e Deus do céu trovejou. Imagina que deve ter escurecido o céu e aquele tempo de chuva forte começou a trovejar, relampear. O inimigo ficou com medo, ficou apavorado e saiu correndo. E um soldado, irmãos, em guerra, virou as costas, é presa fácil. Quando o inimigo correu, é igual você ser atacado por cachorro vira-lata. Você já viu como é que o vira-lata é? O vira-lata é esperto, ele late primeiro. Se você correr, ele corre atrás. Se você ficar parado, ele não avança não. O vira-lata não avança, ele fica na dele. E o diabo, irmãos, muitas vezes ele é o totó de Deus, o vira-lata que Deus usa para pôr o povo dele na linha. E o diabo, ele é assim, se você corre dele, ele avança sobre você. Por isso que a Bíblia diz, resista ao diabo, enfrenta o diabo e ele vai fugir de você. Essa é a recomendação da Bíblia. Aqui, o povo de Israel, quando eles viram que o inimigo virou as costas para correr, eles correram atrás e feriu o inimigo e matou o inimigo. Não sei se você sabe, mas naquela época de guerra, os reis davam para o soldado uma couraça para se proteger só na frente, nas costas não. Sabe por quê? Era uma estratégia de guerra. Porque um soldado em luta jamais pode virar as costas para o inimigo. Se ele virar, ele vira presa fácil. Então o soldado nunca fugia da batalha, porque se ele virasse as costas, o inimigo acertava ele pelas costas. E foi isso que aconteceu com o inimigo, né? Ele virou as costas e correu. Israel falou, ele está correndo, vamos correr atrás dele. Correram atrás deles e mataram. Diz a Bíblia aqui que o filisteu entrou em pânico, eles foram derrotados diante de Israel. Verso 10. Veja o verso 11. Os soldados de Israel os perseguiram desde Mispá até um lugar abaixo de Betcar, matando-os ao longo do caminho. Então, enquanto eles corriam, o judeu só ia lá, os israelitas só iam lá, tacando a lança nas costas deles e matando um por um. Matou os filisteus e os filisteus fugiram. Verso de número 13. Assim, os filisteus foram derrotados. E o Senhor Deus não deixou que eles invadissem a terra de Israel enquanto Samuel viveu. Verso de número 14 diz assim: todas as cidades que os filisteus haviam tomado, desde Ecrom até Gate, foram devolvidas ao povo de Israel. Dessa maneira, os israelitas receberam de volta toda a sua terra. Leia comigo, os israelitas receberam de volta. O que você perdeu esse ano? Se você for contabilizar, o que você perdeu? Ah, pastor, perdi o emprego, perdi bens materiais, perdi um relacionamento, perdi isso, perdi aquilo. Porque o inimigo tomou. Longe de Deus, fazendo o que queria, em desobediência a Deus, é derrota, certo? Mas quando a gente se arrepende, quando a gente volta para Deus, Deus faz questão de restituir aquilo que o diabo tomou. Deus faz questão de honrar o povo quando o povo se arrepende, pede perdão e ora e busca a Deus. Quando eles foram falar com Samuel, Samuel falou, tudo bem, eu quero que você leia esse contexto na sua casa. Samuel falou, vamos marcar um dia de jejum, todo mundo vai jejuar. Samuel pôs a igreja toda para jejuar e falou, nós vamos orar a Deus, nós vamos pedir perdão para Deus dos nossos pecados e pedir para que Deus, pela misericórdia dele, ele nos dê um novo recomeço. Isso depois de 20 anos, irmãos, o povo esperou 20 anos para clamar. Quanto tempo nós, como igreja, vamos esperar para clamar ao Senhor, para Deus ter misericórdia de nós? Quanto tempo vai demorar para a gente cair em si e falar, eu estou em pecado, cara, estou andando longe de Deus. Eu tenho que voltar para o Senhor, tenho que pedir misericórdia. E se arrepender, se converter. E se arrepender com jejum e oração. Às vezes a gente fala de jejuar na igreja, ninguém quer, irmão. Ah, eu sinto dor de cabeça, eu sinto mal, eu sinto fraqueza. O jejum é para o seu próprio benefício, é para o seu próprio bem, é para o bem da tua alma. Mas tem gente que não quer encarar. E há momento, irmãos, que você vai ter que jejuar.
Certa vez, os discípulos de João Batista, junto com os discípulos dos fariseus, chegaram diante de Jesus e falaram: Jesus, os discípulos de João Batista jejuam, os discípulos dos fariseus jejuam. Por que os seus discípulos não jejuam? Aí Jesus falou: não, é verdade. Porque enquanto o noivo está presente, os discípulos não podem jejuar, porque eles estão na festa do noivo. Mas vai chegar o tempo que o noivo vai ser tirado. E quando o noivo for tirado, aí eles vão jejuar. Jesus estava querendo dizer, enquanto eles estão comigo, eles estão em festa, eles não precisam de jejuar por nada. Mas o dia que eu morrer e ressuscitar, eles vão ficar sem mim fisicamente. Aí eles vão jejuar. Então tem momentos na vida que a gente entra numa necessidade de jejum. É necessário jejuar. O próprio Jesus diz, tem demônio que só sai com jejum e oração. E tem gente que não entende isso, irmãos, que tem que jejuar, tem caso, não estou dizendo sempre, todo dia, toda hora, mas tem momento que você vai ter que falar, eu vou jejuar. Porque isso é uma obra do diabo, é uma obra de Satanás, isso está destruindo. E Samuel percebendo, porque a Bíblia fala, irmãos, a nossa luta não é contra a carne e sangue, a nossa luta é contra principados e potestades que agem nas regiões celestes, que agem no meio do povo de Deus. Às vezes você está brigando com o marido, está brigando com a esposa, está brigando com o pai, está brigando com a mãe, está brigando com o filho, está brigando com o pastor, está brigando com o irmão, está brigando com todo mundo, e você acha que as pessoas não gostam de você. Não, não é. Existe uma nuvem espiritual que está envolvendo toda aquela situação e está cegando, e está jogando um contra o outro, fazendo com que haja discórdia, haja discussão, brigas e contenda para que haja separação. E a gente que é espiritual tem que discernir e falar, não, isso não é normal, isso aí é coisa do diabo, vai cair em terra, eu vou orar, vou jejuar, vou buscar Deus, Deus vai revelar a verdade, Deus vai trazer paz nessa casa, Deus vai quebrar essa maldição, Deus vai mandar o inimigo embora. E Samuel, percebendo isso, ele falou, vamos jejuar, vamos orar e vamos clamar ao Senhor. Quando eles fizeram isso, irmãos, a página foi virada e começou uma nova história para Israel. Qual é a nova história? O inimigo foi derrotado, as cidades que o inimigo tinha conquistado na primeira e na segunda batalha que eles venceram, foi devolvida para os judeus, e por toda a vida de Samuel, nunca mais o filisteu tentou guerrear contra Israel, porque ficaram com medo, apavorados. O inimigo tem que fugir de nós, irmãos. Você não ouviu falando? O inimigo tem que fugir da igreja, não entrar na igreja. O inimigo tem que passar longe do crente. Nós temos que ter uma palavra de autoridade para o inimigo. Dá duas possibilidades para Satanás. Quando você der de frente com Satanás, você fala, eu vou te dar duas opções. Você sai da minha frente e vai embora, ou senão eu vou pisar na tua cabeça e passar por cima de você. É a opção que você escolhe. A Bíblia não fala que nós temos que fugir do inimigo. A Bíblia fala que nós temos que resistir ao diabo. Ele é que tem que fugir. Só que tem um detalhe, o diabo, ele tem legalidade, o diabo tem autoridade para agir na minha vida e na tua vida em duas circunstâncias. Duas circunstâncias. Quais são elas? Quando ele quer, não. A possibilidade do diabo entrar na vida de alguém é nula. O diabo não pode, por si mesmo, decidir. Eu vou escolher esse, vou escolher aquele e vou entrar na vida dele. O diabo não pode. Essa opção ele não tem. A única opção que o diabo tem para entrar numa vida da pessoa é se Deus permitir. Essa é a primeira possibilidade. Lembra da história de Jó? Jó, um homem íntegro, um crente fiel a Deus. O diabo foi diante de Deus e falou assim, deixa eu tocar na vida do Jó. Deixa eu tocar. O diabo pediu autorização. Deus, conhecendo a vida de Jó, falou, vai lá, eu conheço Jó, pode tocar na vida dele. Eu sei que ele é fiel, íntegro, não vai blasfemar, não vai virar as costas para mim. Então, nesse caso, o diabo foi e tocou. Ainda Deus foi específico. Você tira dele tudo que você quiser, mas não toca na vida dele. A vida dele é minha, você não pode tocar na vida dele. Deus deu a sentença. Faça aquilo que eu deixar você fazer. Aquilo que eu não deixar, você não vai fazer. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto para o diabo agir na minha vida e na tua vida é quando a gente dá legalidade para o diabo agir. O que é dar legalidade? É você fazer as coisas que desagradam a Deus. Quando você anda no caminho errado, quando você desobedece a palavra, quando você se revolta contra as coisas de Deus, você deu legalidade, você deu brecha
Você abriu a porta para o diabo entrar na tua vida. E se você resistir ao diabo, estando na presença de Deus, o diabo tem que fugir de você. Não tem possibilidade do diabo encarar alguém que está na presença de Deus. Não tem. Apesar de muitos crentes ter medo quando fala a coisa do diabo, mas quem anda com a vida íntegra na presença de Deus, Deus fala, não foge do diabo, resista ao diabo. É ele que vai fugir. Samuel, entendendo esse princípio, falou assim, não, nós vamos se submeter a Deus, nós vamos nos humilhar perante o Senhor, nós vamos jejuar, nós vamos orar, e o diabo, o inimigo, vai fugir de nós. A Bíblia fala, irmãos, que o Velho Testamento foi escrito para exemplo para nós. Hoje nós não temos filisteu atacando nós. Nós não temos um povo guerreando contra nós. Tanto que a Bíblia fala, vocês não lutam contra carne e sangue, vocês lutam contra principado e potestade. O filisteu lá, que era inimigo físico do povo de Israel, hoje é o nosso inimigo espiritual, que ataca a minha vida, a tua vida, ataca a área financeira, o casamento, os relacionamentos, a igreja. O diabo usa dessa maneira. Então o diabo, o filisteu lá para o judeu, representa para nós o diabo hoje, atacando, afrontando. E nós estamos chegando no final do ano, irmão. Para os filisteus passou 20 anos, para mim e para você passou 11 meses. Quantas derrotas você teve esse ano? Quantas vezes você perdeu para o diabo? Samuel falou, reúne o povo, põe o povo para jejuar e orar, e eu vou manifestar o meu poder no meio de vocês. Tudo que o povo perdeu, eu vou devolver para ele. Lembra? Deus deu permissão para o diabo entrar na vida do Jó. Jó permaneceu íntegro, fiel a Deus. No final da história, você vê lá, Deus deu em dobro tudo que o Jó perdeu para o diabo. É isso que Deus quer, irmão, abençoar o povo dele. Mas para abençoar o povo dele tem que ter um recomeço, tem que ter um dia, uma hora que ele fala, eu não aceito mais o diabo triunfar. Cansamos de sofrer na mão dos filisteus. Passaram 20 anos a gente sofrendo. Vamos erguer um memorial, vamos pôr uma pedra. Olha aqui, vamos pôr uma pedra, pôr um ponto final e agradecer a Deus porque até aqui o Senhor nos ajudou. Vamos falar que daqui para frente Deus vai estar conosco na nossa direção, na nossa batalha. Tem um momento, irmãos, que Samuel falou, nós vamos erguer uma pedra. Essa pedra vai ser um memorial. Sabe o que é memorial? Um lembrete. Algo que toda vez que nós vê a pedra, vai falar, aquele dia Deus agiu a nosso favor. Deus é a nossa pedra de socorro. Deus é que nos protege do inimigo. Proteção. Eu escondo atrás da rocha, estou protegido. Estou debaixo da mão de Deus, eu estou protegido. E Samuel falou, eu vou colocar essa pedra aqui. Porque os filhos de vocês vendo a pedra vai perguntar, pai, mãe, por que essa pedra está aí no altar? Porque a partir daquele dia Deus agiu na nossa vida. E até que o Senhor tem nos abençoado. Até que o Senhor tem nos dado vitória. Passamos luta, passamos tribulação, passamos momento difícil, mas o Senhor nos sustentou. O Senhor nos guardou, o Senhor nos protegeu. E o Senhor está conosco. Essa pedra diz que o Senhor está conosco. Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa proteção. E hoje tem um marco na nossa vida. Encerramos o ano. Pastor, mas nem virou dia 31, nós não precisa do calendário. Nós precisamos de um dia Deus falar, a partir de hoje, entra no gozo do teu Senhor. A partir de hoje, começa a usufruir das bênçãos. O inimigo já foi derrotado, o inimigo foi quebrado. E Samuel falou, vou colocar essa pedra aqui. E toda vez que os filhos de vocês perguntar, pai, mãe, por que essa pedra no altar? Porque até aqui o Senhor nos ajudou. E nós somos gratos a Deus pela vitória que Ele nos deu até aqui. Deus nos deu saúde, Deus nos deu vida, Deus nos deu a libertação do mundo das trevas. Colossenses 1,3 diz lá, e Ele nos resgatou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Deus fez coisas grandes na minha vida e na tua vida. Deus nos libertou do mal, Deus nos guardou do perigo, Deus nos guardou do assalto, do ladrão, do salteador. Deus guardou nossa saúde, Deus nos deu tantas vitórias. Nós temos que ser grato a Deus. E essa pedra lembra, eu sou grato a Deus pela minha vida. Sou grato a Deus pela minha esposa, pela minha família, pelo ministério, pelos irmãos. Eu sou grato a Deus por tudo que Deus me fez, porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Agora, o nosso irmão Davi, irmãos, ele ensina, ele dá de exemplo para mim e para você, o que a gente tem que fazer quando a gente é grato a Deus.
A gente tem que relacionar, irmão, na nossa vida, para não esquecer das coisas que Deus tem feito no nosso meio. Porque é fácil, no decorrer do tempo, a gente esquecer daquilo que Deus tem feito. Esquecer daquilo que Deus já realizou no nosso meio. E aí a gente esquece de Deus, a gente esquece que Deus é bom, a gente esquece que Deus nos protege, que Deus nos guarda. Então, eu estou convocando vocês para vir para esse culto de ações de graça com com uma relação de bênçãos, relacionar num papel, para você lembrar o que Deus fez para você. O nosso irmão Davi, ele fez isso. E ele fez isso no Salmo 103, e eu quero ler com vocês. Salmo 103, a partir do verso 1, mas eu quero ler do verso 2, diz assim, ó. Salmo 103, verso 2. Bendiga a minha alma, o Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Leia comigo. Minha alma, não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Davi falando com ele, irmão, ele falou, minha alma, meu coração, minha mente, lembra de tudo que Deus fez para você. Teu filho foi abençoado na escola, teu marido foi abençoado no trabalho, tua esposa foi abençoada na tua casa, você foi abençoado nos negócios, você foi abençoado. Lembra, minha alma, de todos os benefícios que Deus fez para você. E aí Davi falando com a alma dele, ele começa a lembrar a alma dele o que Deus fez por ele. O que Deus fez por mim e por você? Veja o verso de número 3. Ele fala assim, ó, é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades. Leia comigo, é Ele que perdoa. Irmão, esse ano você pecou? Vou fazer uma pergunta diferente. Quem é que não pecou esse ano? Levanta a mão. Não, mas ninguém vai levantar a mão? Será que não tem ninguém que não pecou? É Deus que perdoa os nossos pecados. Somos pecadores, sim, irmão, pecamos, falhamos. Falhamos, às vezes, na mente só, né? A gente pensa coisa que não devia. Quantas vezes esse ano você pensou coisa que não devia, hein? Pecou. Olha aquela dona lá, hein? Olha aquele carro, era para mim aquele carro. Pecou, já pôs o olho e já pecou. É Ele que perdoa os meus pecados, os teus pecados. Quantas vezes você sentiu, desejou, coisa que você sabe que é pecado? Nossa, eu estou desejoso do pecado. É Deus que perdoa o desejo. Quantas vezes você pensou, desejou e cometeu o pecado? Consumou o pecado? Quantas vezes? É Ele que perdoa os teus pecados. Olha aqui. Só isso, irmão, já era o fato de eu falar, Deus, eu sou grato ao Senhor. O Senhor perdoa. O Senhor perdoa. E mais, né? A Bíblia diz que Deus perdoa e esquece. Porque o homem até perdoa, mas não esquece nunca. Você comete o pecado com alguém, se você for lá falar, me perdoa, a pessoa fala, te perdoo. Mas quando você der um tempo, a pessoa fala, você lembra aquela vez que você fez isso? Mas você não perdoou? Ah, perdoei, mas eu não esqueci não. Está aqui, ó, na cabeça, aqui, ó, nunca mais vai sair. A Bíblia diz que Deus perdoa e apaga, esquece, cancela. Então só o fato de Deus perdoar eu e você, irmãos, quando a gente erra em palavras, em atitude, em pensamento, já é suficiente para falar, eu tenho que ser grato a Deus, cara, porque só Ele que me perdoa. Perdoa e esquece. Aí Ele continua aqui. Quem cura todas as tuas enfermidades. Leia comigo, cura. É Deus que cura, irmão. Você pode falar, mas esse ano eu fiquei doente e fui no médico. O médico me curou. Não, irmão, não foi o médico que te curou. Foi Deus que te curou, através da mão do médico. Porque nem todo mundo que passa pelo médico é curado. Concorda ou não? Nem todo mundo que passa pelo médico é curado. O médico não consegue curar, porque ele não tem poder para curar. Mas Deus agindo na vida do médico, o médico tem poder para curar. É Deus que cura, Deus que dá capacidade para o médico, Deus que prepara o médico, Deus que prepara tudo, é Ele que cura. A cura vem de Deus, irmãos, usando a mão do médico, mas é de Deus. Então o salmista fala, Deus me perdoa os meus pecados, Deus cura todas as minhas enfermidades. Olha o verso 4. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade.
Esse salva da morte, irmãos, eu acho que tem dois sentidos, duplo sentido. No livro da morte, diariamente, de acidente, de trânsito, você está vivo, você já foi livre de muitos acidentes, talvez você nem viu que você foi livre. Deus te guardou, o anjo te guardou da morte. Deus te livrou de um acidente. Quantas vezes você vê assim uma sombra passando por você e fala, nossa, o ônibus quase me atropelou. Não foi o ônibus, foi a sombra da morte que passou por você, não foi o ônibus. Se fosse o ônibus, você tinha morrido. Só Deus me livrou. Então Deus nos livra dessa morte, mas livra também da morte eterna. Essa é a mais principal. Davi falou, Deus me livra da morte. Duplo sentido, a morte física e a morte eterna. E depois ele fala, e me abençoa com amor e bondade. Quantas vezes, irmãos, acontece coisa na tua vida e fala, é só por Deus, eu nem merecia isso, nem sei como isso aconteceu, Deus me deu, Deus foi uma graça de Deus, foi uma coisa que eu não esperava, Deus fez por mim, é amor, é misericórdia, é graça. E depois no verso de número 5 ele fala assim, e enche, verso 4, verso 4 agora o verso 5, e enche a minha vida com muitas coisas boas, e assim continuo jovem e forte como a águia. Leia comigo, enche a minha vida com muitas coisas boas. Lembra das coisas boas que Deus já põe na mesa da tua casa, hein? Aquela comida, aquele almoço no hotel, aquele almoço no restaurante, aquela comida gostosa, aquela roupa bonita, aquilo que Deus fez de coisa boa na tua vida. Todas as coisas boas que acontecem na minha vida é Deus que faz. Ó, todas as coisas boas que acontecem na minha vida e na tua vida é Deus que faz, Deus que promove, é Deus. Então o salmista falou, Deus faz tanta coisa por mim, eu tenho que lembrar dessas coisas. Eu queria que hoje você fizesse um catálogo, uma relação de coisas boas que Deus fez para você no ano de 2023. Deus me livrou da morte, Deus me curou, Deus me salvou, Deus me libertou, Deus deu tanta coisa boa para mim. Deus usou pessoa para abençoar a minha vida, me deu cada coisa assim que eu, nossa, ganhei isso, ganhei. Deus usou pessoas para te abençoar. Então, eu acredito que eu e você temos muitos motivos para ser grato a Deus. Agora, no Salmo 103, Davi faz um catálogo de bênçãos, ele começa a escrever todas as bênçãos de Deus. Aí ele para e questiona ele mesmo. Veja o que está escrito no Salmo 116, verso 12. Salmo 116, verso 12. Que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele me tem dado? Leia comigo, que posso eu oferecer a Deus? Por tudo de bom que Ele tem me dado. Isso é gratidão, irmãos. Isso é reconhecer, Deus fez tanta coisa para mim, eu preciso de fazer alguma coisa para Deus. Eu estou em dívida com Deus, de tanta coisa, se eu for enumerar, se eu for relacionar, se eu for fazer um catálogo de tudo que Deus... É muita coisa boa Deus fez para mim esse ano. A minha alma não pode esquecer de nada, por isso eu vou escrever, porque se eu não escrever, eu vou esquecer do que Deus fez. Se pegar o mês de janeiro, todas as coisas boas, fevereiro, todas as coisas boas, março, abril, maio, junho, até novembro, nossa, irmão, dá um catálogo, dá uma relação, uma lista muito grande. E ele fala assim, o que eu posso oferecer a Deus? Veja o verso de número 17, Salmo 116, 17. Eu te darei uma oferta de gratidão e a ti farei as minhas orações. Leia comigo, eu te darei uma oferta de gratidão. Você seria capaz disso? Ah, pastor, assim não vale. O senhor esnucou agora, hein? Gratidão. Gratidão, você não traduz só com palavra. A gratidão tem que vir através de uma ação. Porque se não for de ação, é da boca para fora. Ah, eu sou grato pela minha mãe. Você sabe, né, mãe, que eu te amo. Isso não é gratidão. Ah, você sabe que eu te amo, né, pai? Eu sou grato ao meu pai.
Sou grato ao meu filho. Ah, filho, você sabe que eu te amo, né? É, sabe? Como? Mostra. Mostra com atitude. Samuel, quando ele chamou o povo, falou, nós vamos orar e jejuar, mas tragam água para nós derramar sobre o altar de Deus. Tragam água. Algo material que representa algo espiritual. Quando o marido fala para a mulher, eu te amo, a mulher fala, como? Qual a atitude? Palavra? Por si só é palavra. Então, o salmista falou, o que eu posso dar para Deus? Não é comprar bênção, não é comprar, é gratidão. Eu quero ofertar. Deus não pediu, mas eu quero dar. Porque eu reconheço que Ele já me deu muito, Ele já fez muito por mim. Deus é uma bênção na minha vida, eu quero falar para Ele que eu sou grato. Simplesmente isso, sou grato. E olha só o verso número 18. Diante de todo o povo, cumprirei as promessas que fiz ao Senhor. Leia comigo, diante de todo o povo. É público, é público. Deus sabe aqui no meu coração, sabe, pastor, eu tenho gratidão para Deus aqui dentro. Ó. O salmista, ele fez questão. Eu vou dar uma oferta de gratidão. Uma oferta. E oferta, irmãos, é algo que custa para mim e para você. Tem valor, tem preço. Certa vez, Davi lhe propôs em construir o templo para o Senhor. Ele falou, eu vou construir um palácio para Deus. Ele deu o nome de templo. Ele falou, eu moro num palácio, eu que sou humano, que recebo as bênçãos de Deus, moro num palácio, numa casa bonita. Não é justo o meu Deus morar num barracão. Não é justo o meu Deus morar numa tenda. Não quero isso para Deus. Eu não acho justo. Vou construir um palácio para Deus também. Aí ele foi e viu o melhor lugar, o melhor terreno. O terreno pertencia a um homem chamado Araúna, rei de Araúna. Ele foi até o camarada e falou assim, amigo, gostei do seu terreno. Ele falou, gostou, rei? Se é para o rei, eu dou de graça. Davi falou, não, de graça eu não quero. Eu quero comprar esse terreno de você, porque eu não posso dar para Deus algo que não me custou nada. Entendeu o sentido? Não me custou nada, é fácil eu dar, eu dou até um caminhão, dou tudo para Deus, não me custou nada. Quero ver se você dá algo que te custou. Davi falou, põe o preço, eu quero pagar o preço que vale. Não quero nem desconto, quero o preço que vale. Porque para o meu Deus eu quero dar algo que tem valor. Oferta, irmãos, não é você pegar R$2, amassar na mão assim e jogar. Deus não aceita isso, Deus não precisa disso. Deus até se ofende com isso. Uma oferta para Deus tem que ser algo que te custa alguma coisa. Você tem que abrir mão para dar para Deus. Uma vez uma pessoa veio falar para mim, pastor, eu me senti ofendido pelo irmão. Eu falei, por quê? Sabe por quê, pastor? Eu estava na minha casa lá, e o irmão veio com uma caixa de pizza e deu para mim. Eu pensei que o irmão tinha dado uma pizza, comprado na pizzaria, uma pizza e trazido para mim. Mas quando eu abri a caixa, só tinha resto de pizza e tudo mordido ainda. Ele comeu, sobrou na casa dele. Ele falou, olha, para não jogar fora eu trouxe para você. Cara, ele me ofendeu, pastor, sabe por quê? Porque eu já tinha jantado, não estava precisando de comer. E ele me deu algo que eu não pedi. Eu me senti ofendido. Porque ele me deu o resto. Tem gente que faz assim com Deus, irmão. A pessoa come, sobrou, eu vou dar para Deus, é resto, eu não vou comer mais. Está aqui no meu bolso umas moedinhas, está sobrando, não vou usar lá no bar, não vou usar na padaria, eu só uso o Pix, tal, essas moedas eu vou dar para Deus. Sobra. Deus não pediu. Sabe por que Deus não pediu? Porque Deus é dono do céu e da terra. E tudo que existe no céu e na terra pertence a Ele. Ele não precisa. Agora você vai dar para Ele algo que é resto, que é sobra, você ofende Deus. Davi falou, eu não quero dar nada para Deus que não me custou nada. Tem que ter um preço, eu tenho que sentir, eu paguei caro nisso aqui, mas eu paguei caro porque é para Deus, eu quero dar para Deus, não é qualquer coisa. Então,
Eu acredito que Davi aqui, ele ensina eu e você a ser grato a Deus. Samuel ensinou eu e você que nós podemos mudar a nossa história, podemos fazer um recomeço com Deus, se a gente clamar ao Senhor, buscar o Senhor e ser grato ao Senhor. Eu recebi do Senhor, eu quero agradecer a Deus. Vamos colocar essa pedra, vamos fazer um recomeço na história da igreja, 23 anos, 24 anos de ministério, 24, o ano que vem, março a gente faz 25 anos de ministério. Muita luta, muito sofrimento. Chegou a hora da gente falar, vamos fazer um recomeço? Vamos zerar e começar uma vida nova, abençoada por Deus? Vamos vencer o inimigo? Vamos colocar um memorial aqui, falar toda vez que nós olhar para essa pedra, falar, até aqui o Senhor nos abençoou, até aqui o Senhor tem estado conosco, até aqui o Senhor tem nos dado vitória. Nós somos gratos a Deus, que nas nossas lutas, Deus fez nós superar as nossas derrotas e fez nós vencermos o inimigo para a glória dele. Vamos ser gratos a Deus? O que eu posso dar? Por que eu tenho que dar? Porque Deus fez grandes coisas na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho. Deus fez milagres, Deus fez... Eu sou grato a Deus. Trazer uma oferta de gratidão a Deus. Eu queria que esse ano, irmão, encerrasse em novembro para mim e para você. E agora dezembro, falar assim, o ano começou para nós em dezembro. Temos um marco, uma nova história. Para o mundo aí afora, o ano vai virar 31 de dezembro. Eu estou profetizando que na minha vida e na tua vida nós estamos virando o ano hoje. Hoje é um dia de recomeçar. Hoje é dia de reconquistar aquilo que nós perdemos nesses 25 anos. Que o inimigo nos afrontou, que o inimigo guerreou contra nós. Mas hoje nós estamos decididos, nós vamos orar, nós vamos jejuar. Nós vamos trazer uma oferta de gratidão ao Senhor. Nós vamos fazer um culto de gratidão a Deus. E nós vamos demonstrar para Deus que nós confiamos no amor de Deus. Porque até aqui o Senhor nos ajudou e grandes coisas Deus fará por mim e por você. Amém? Eu trouxe essa mensagem, irmãos, porque Deus falou muito comigo essa semana. Falou, vocês querem recomeçar? A situação está difícil? Clama ao Senhor, busca a Deus em oração. Põe um ponto final, fala, a partir de hoje, vou começar uma nova história. Não precisa ser dia 31, não. Não precisa dizer meia-noite do dia 31 para virar o ano, não. Vou virar hoje a história da minha vida. Hoje eu vou começar a mandar o inimigo correr. Hoje eu vou começar a receber de volta tudo aquilo que o diabo tomou durante esses 11 meses do mês de 2023. Eu vou trazer de volta aquilo que é meu, que Deus me deu. Amém? Convido você, irmãos, a encarar essa luta junto com o pastor. Vim no próximo domingo falar, nós vamos jejuar. Queria a primeira coisa, pedir para vocês jejuarem, tirar um dia da semana para jejuar. Quantas horas? Não sei, irmãos. A hora quem vai determinar é você. Eu não posso falar, eu quero que você jejue 24 horas, porque tem gente que não está preparado para isso. Não vou falar 12 horas, 6 horas, 8 horas, não vou falar. Eu quero que você entre no teu quarto secreto com Deus e você faça um propósito com Deus. Deus, eu vou jejuar o meu café da manhã, eu vou jejuar o meu almoço, a minha janta, vou jejuar o café da tarde, vou ficar 6 horas, 8 horas, 12 horas, 15 horas, 20 horas, 24 horas, não sei, é você e Deus. Você vai jejuar, deixar de comer e falar, essa refeição é para o Senhor. O meu almoço, minha janta, meu café da manhã, estou consagrando a Deus. A Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu do céu ouvirei as suas orações e restituirei sobre ele a bênção que eles estão buscando. Vou dar para eles a bênção. Cabe a mim e a você, irmãos, começar uma nova história a partir de hoje, jejuando, orando, clamando ao Senhor e trazendo para o Senhor uma oferta de gratidão. Porque sabe por quê, irmãos? Porque a gratidão abre portas para as futuras bênçãos. Quando a gente é ingrato, a gente fecha as portas. Veja na sua vida mesmo, quando você dá algo para alguém, a pessoa nem agradece, a pessoa não demonstra gratidão, você fala, nunca mais eu dou. Eu dei para ele, ele foi ingrato. Malemar falou obrigado, pegou e fez pouco caso, não foi grato, não dou mais. Mas quando você dá algo para alguém, alguém fala, nossa, cara, você me alegrou, você deu... Você fala, vou dar sempre, porque a pessoa se alegra. Você fala, nossa, a pessoa é grata. Não precisa nem de pagar, nem dar, só a gratidão da pessoa. Você fala, nossa, a pessoa é grata. A pessoa ficou feliz, agradeceu. Deus é a mesma coisa, irmão. Eu tenho propósitos para 2024.
Mas eu não posso pedir nada antes para Deus, antes de agradecer o que Ele já me deu. Eu acredito que você também tem muitos sonhos para 2024, muitos projetos para 2024. Mas como que você vai pedir coisas novas se você nem agradeceu o que você já recebeu? Quando Samuel falou até aqui, ele estava fazendo uma análise. Olha, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até novembro, Deus já me abençoou. Até aqui o Senhor já me abençoou. E quando ele pôs a pedra, ele falou, daqui para frente Deus vai caminhar com a gente não vai estar mais sozinho. O inimigo já foi derrotado. É abrir portas para que no dia 31 você possa chegar com a tua lista de oração e falar, Deus, o meu sonho é isso, o Senhor me der tudo isso, pode ter certeza que eu vou ser grato novamente. Vou retribuir para o Senhor a bênção. Porque Davi falou, como que eu posso retribuir para o Senhor tudo o que Deus já me fez? Vamos entrar junto nesse espírito, irmãos. Vamos agradar a Deus. Vamos jejuar, vamos orar. Vamos colocar no nosso coração o desejo de trazer uma oferta para Deus. Porque a partir de hoje, irmão, essa pedra vai ficar aqui no altar. E toda vez que você entrar na igreja, falar, até aqui o Senhor tem me ajudado. Até aqui Deus tem me guardado. Até aqui, ó, olha, presta atenção aqui, ó. Eu estou escondendo atrás da rocha. A rocha está me protegendo do inimigo. A rocha é meu escudo. Deus representa essa rocha. Toda vez que eu olho para a rocha, eu falo, Deus é o meu escudo. Deus me protege, Deus me guarda. Deus é o meu sustento. Eu estou alicerçado na rocha. Pode vir o temporal que for, eu não vou cair, porque a rocha, a minha casa está sobre a rocha. Amém? Vamos orar? Convido você a fazer um propósito com Deus. Por favor, traz um envelope para mim. O senhor Jorge vai estar aqui na frente, eu queria que você que quer fazer um propósito com Deus saísse do seu lugar. Só mesmo falou assim, eu vou cumprir meus votos na presença do teu povo, não é escondido. Eu vou cumprir o voto que eu fiz com o Senhor. Eu vou convidar todos a levar um envelope. É convite, não é obrigatório. Porque Deus se agrada a quem dá com alegria. E Deus sabe quem dá com alegria. Então, leva o envelope, ora. Se você tiver coragem e amor a Deus, você traz de volta. Senão, você nem precisa trazer. Mas nós vamos fazer isso diante do povo. Vou cumprir meus votos na presença do povo de Deus. Se você quer pegar um envelope, sai do seu lugar, vem aqui, pega o envelope, leva. No envelope, por favor, anota culto de ações de graça, oferta de gratidão. Escreve com caneta para a gente saber que é para o culto de ações de graça, que é uma oferta de gratidão tua para Deus, tá? Não precisa de pôr nome, não. Não precisa de pôr o nome, tá? Deus sabe quem deu a oferta e quem não deu. Então só põe lá, oferta de gratidão, culto de ações de graça, para na hora da contabilidade, contabilizar, falar isso aqui foi a oferta de gratidão que o povo trouxe para o Senhor. Amém? Não precisa de se identificar se você não quiser, tá? Não precisa. Bom, nós vamos orar. Eu quero orar por você, que esse ano passou por lutas, mas você também, como o profeta Samuel, pode falar assim, até que o Senhor tenha me abençoado. Eu sou grato a Deus e confio que Deus vai estar sempre comigo, que Deus vai sempre estar na minha frente. E toda vez que você vê a rocha, fala, esse é o símbolo que Deus está comigo, que Deus nunca me abandonou. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Pai, nós agradecemos ao Senhor e estamos aqui diante dessa rocha. Que essa rocha chamada Ebenezer esteja presente a cada dia no nosso meio, para que nós venhamos sempre e a cada dia nos lembrar de tudo que o Senhor tem feito por nós.
porque até aqui o Senhor nos abençoou. Até aqui o Senhor tem sido a nossa pedra de socorro. E toda vez que nós olharmos para essa rocha, nós vamos lembrar que o Senhor é que nos guarda, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos abençoa, e é ao Senhor que nós somos gratos por tudo. E nós desejamos que o Senhor esteja a cada dia, a cada manhã, na nossa vida, na direção de tudo aquilo que nós formos fazer, para que tudo que nós fizermos seja feito pelo Senhor, através do Teu Espírito Santo e para a Tua glória. Dá direção, dá discernimento e dá bênção para esse povo, Senhor. E onde esse povo colocar as suas mãos, tem as mãos do Senhor abençoando, e tudo aquilo que o Teu povo vier fazer, eles façam abençoados pelo Senhor. Que hoje seja um marco na nossa vida, Pai, de um recomeço, de uma nova história. Que nós venhamos a receber e ser restituído de tudo aquilo que o inimigo nos tomou. E que tudo aquilo que o Senhor nos devolveu, nós queremos trazer perante o Senhor uma oferta de gratidão. Sabendo e reconhecendo que tudo veio pelas Tuas mãos, dando glória ao Senhor por tudo. Então, ó Deus, aceita o propósito do Teu filho e da Tua filha de trazer uma oferta de gratidão perante o Senhor. Que diante dessa rocha o Senhor seja testemunha que nós queremos um novo recomeço diante do Senhor. Uma vida em que nós levemos a obediência